Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal vou trazer mais uma videoaula de bolinhas natalinas. Olhem que linda que ficou essas bolinhas, gente. Eu já tenho aqui no canal uma videoaula mostrando umas bolinhas natalinas, só que elas são menorzinhas. As outras ficaram mais ou menos assim, ó. Uns 5 centímetros. E essas daqui, se você for analisar, ó, eu vou fazer ela num tamanho bem maiorzinho, tá? Mas daí você vê, se você quiser fazer menorzinha, você fica à vontade. É que o que que aconteceu? Muitas meninas me perguntam, Ju, como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Sobre a decoração das bolinhas. Eu sempre falo, a decoração é opcional. Então, antes de você começar a fazer suas bolinhas, eu oriento assim que você vai lá no armarinho, dá uma olhadinha nos acessórios que tem, nas pedrarias, veja o que de repente você pode estar comprando para você estar utilizando, ou usa o material que você tem aí mesmo, porque vai pouco material, ó. Nessa daqui somente o lacinho, essa meia pérola, eu coloquei essas meia pérola aqui embaixo, olha que lindo. Deu um tchan todo especial com essas pérolas aqui por baixo. E daí um fiozinho, ó, um fiozinho vermelho, um vermelhinho com douradinho, ele é bem fininho, eu não vou saber dizer o nome desse fiozinho, ó, mas ele é bem fininho, ele é bem brilhosinho, ó, bem bonitinho. Deu fio dourado, o encanto, né, o encanto que eu uso para estar fazendo esse detalhezinho aqui em cima. Mas olha só, gente, essa aqui é o eucalipto e essa aqui eu fiz na cor rubi. Olha que linda! Eu fiz tipo uns arabescos, ó. No dourado eu fiz com fio mesmo, teci as correntinhas. Essas aqui são todas correntinhas, ó. E daí eu fui colocando as meia pérolas, ó. Olha que bonitinha. Ficou muito linda, né? E aqui embaixo também. Não, aqui embaixo eu não coloquei, mas se você quiser, dá pra fazer igual essa daqui, ó. Colocar as pérolas embaixo também, que vai ficar muito, muito bonita. E como o Natal já tá chegando, a gente já tá montando as nossas árvores de Natal, eu quis trazer mais esse tema, mais essa opção de bolinha, tá? Olha que bonito. Mas você pode abusar aí na criatividade, deixar a sua imaginação fluir, tá ok? Então é isso, gente. Vou deixar toda a lista de materiais aqui embaixo na descrição, tá bom? E sempre lembrando que as cores, os acessórios são todos opcionais, ok? Então, simbora para a videoaula? Estarei utilizando a agulha de número 2,5 e o fio é o carmim. Eu comentei já hoje que eu ia fazer com rubi, mas se você quiser fazer com rubi não tem problema. Então, nós vamos fazer aqui um círculo mágico. Tá? Dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos, tá? Essa primeira correntinha aqui, ela não me vale como um ponto. Então, vamos lá, fazer 6 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fechar o nosso círculo mágico, terminamos aqui a primeira carreirinha. Na próxima carreirinha, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, nós vamos ficar com 12 pontos. Vamos fazer uma carreira só de aumentos. Um aumento para cada ponto de base da carreirinha anterior. Então, aqui o primeiro aumento. O aumento nada mais é que 2 pontos juntos no mesmo pontinho de base. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só uma coisinha que eu vou comentar aqui com vocês é o seguinte, essa minha bolinha aqui, eu trabalhei ela no ponto V. Então, provavelmente por isso que ela ficou maiorzinha. Essa aqui, eu tô trabalhando ela no ponto X. A tensão do meu ponto, normalmente, ela já é bem apertadinha, tá? E no ponto X, o que que acontece? Ela tende a ficar mais fechadinha os pontos. No ponto V, ela fica os pontos mais abertinho, maior, ó. E no ponto X, o ponto já fica mais apertadinho. Se você tem alguma dúvida a respeito de ponto X, ponto V, eu tenho um vídeo que eu postei a semana passada, depois eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês estarem vendo. É do ursinho polar amigurumi, não sei se vocês já viram. Gente, sinceramente, eu fiquei
pasmo, fiquei chocada com a diferença que deu. Um todo eu teci no ponto V e o outro eu fiz no ponto X. Gente, vocês não têm noção. Corre lá depois, dá uma olhadinha no vídeo, dá diferença, muita diferença. Eu usei a mesma agulha, eu usei o mesmo fio para estar fazendo o trabalho e olha, ficou muito grande. Deu muito grande não, assim, uma diferença de uns 4 centímetros de um trabalho para o outro, tá? Então, você se atente aí. Se você quer uma peça menor, você faz o ponto X. Se você quer um trabalhinho maior, sempre usa o ponto V, tá? E sempre trabalhando com o pontinho bem fechadinho. Sempre puxando bem o ponto para ele... Claro, não vá puxar demais para ele não ficar feio. Você tem que se atentar à atenção do seu ponto, tá? Mas sempre tentando fazer o pontinho fechadinho. Então, essa aqui é a terceira carreira. Nós vamos colocar um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Eu já coloquei o meu marcadorzinho de carreiras aqui, ó. E já fiz o primeiro ponto baixo. Esse aqui é um aumento. Nós vamos fazer essa sequência por toda a nossa volta. Eu já fiz uma repetição, vou fazer aqui mais 5 repetições. No final dessa carreira, ficarei com 18 pontos baixos. Terminei a minha carreirinha, vou virar meu trabalho e dar uma puxadinha aqui no círculo mágico para eu zerar ele. Aperta bem apertadinho e zera. Meu marcadorzinho, ó, tá vendo? Esse daqui, ele tá pra frente, então agora nós vamos puxar ele pra trás. Se você tem aquele marcadorzinho de plástico, tá? Você só troca de ponto, tira do ponto de baixo e coloca no ponto seguinte. Esse primeiro ponto aqui é sempre o primeiro ponto da nossa carreira seguinte, tá? Então, agora na carreira de número 4, nós vamos fazer a seguinte sequência. 2 pontos baixos e um aumento por 6 repetições. Chegando no final da carreira, nós teremos 24 pontos baixos. Já fiz uma vez, vou fazer mais 5 repetições. Opa, escapou aqui. Fazer mais 5 bloquinhos de 2 pontos baixos e um aumento. Por 6 repetições, tá? Como eu já tenho 2, eu vou fazer mais 4. Concluímos assim mais uma carreirinha. Estarei puxando meu marcadorzinho para frente para dar início à carreira de número 5, que serão 3 pontos baixos e um aumento, 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Repetindo essa sequência por 6 vezes também. 3 pontos baixos e um aumento. Chegando no final dessa carreirinha de número 5, ficaremos com 30 pontos baixos. Chegamos na carreirinha de número 6. A carreira de número 6 é uma carreira par, porque nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento, 6 pontos baixos e 4 pontos baixos e um aumento, 4 pontos baixos e um aumento. Então, sempre quando ela for uma carreirinha par, nós vamos quebrar a primeira sequência dela. Nós vamos colocar 2 pontos baixos. Opa! 2 pontos baixos e um aumento. Quebramos, então, a primeira sequência, que o certo seria 4 pontos baixos e um aumento. Nós vamos colocar só 2 pontos baixos aqui no começo e os outros 2 pontos baixos que faltaram aqui do começo nós vamos colocar no final, tá? Então, esse é o único diferencial dessa carreirinha. Sempre quando for carreira par, nós vamos fazer assim, tá? Nós vamos quebrar o início dela. Então, 2 pontos baixos e um aumento. Agora, na próxima sequência, serão 4 pontos baixos e um aumento. 4 pontos baixos e um aumento por toda o final da carreira. Quando chegar aqui no final, ao invés de nós terminarmos com o aumento, nós vamos terminar com 2 pontos baixos, tá? Então, vamos lá. No final dessa carreirinha, 36 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, esse aqui é um aumento. Então, vou seguir a minha carreirinha aqui e já volto com vocês. Terminando aqui a minha fileira, ó, vou fazer o último ponto baixo, o último aumento da carreira. Ó, fiz um aumento e vou terminar a carreirinha com 2 pontos baixos, que são aqueles 2 pontinhos lá que ficaram faltando no começo. 1, 2. Fazendo desse jeito, assim, os pontinhos desencontrados, quando for carreira par, a sua esfera ela vai ficar bem redondinha. Ela vai ficar um círculo bem perfeitinho, do que se nós fizéssemos aumento sobre aumento. Se você quiser fazer aumento sobre aumento, também dá. Só que a tua esfera, ela vai ficar, digamos assim, meio hexagonal. Ela não vai ficar um redondo perfeito, tá? Então, assim,
fazendo desse jeitinho, com os aumentos desencontrados na carreira par, a sua esfera vai ficar bem redondinha, a sua bolinha vai ficar bem redonda. Agora, na carreira de número 7, 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final da carreira, teremos 42 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, um aumento. Vou seguir minha sequência aqui e já volto com vocês. A carreira de número 8 também será uma carreira de número par. Nós vamos começar quebrando também a primeira sequência, ó. Ao invés de nós colocarmos 6 pontos baixos e um aumento, nós vamos colocar 3 pontos. 1, já coloquei ali, 2, 3. E vou colocar o meu aumento agora. Agora, eu continuo fazendo a sequência normal. De 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento. Daí, lá no final da carreira, nós vamos terminar a carreirinha com 3 pontos baixos, tá? No final da carreira número 8, eu esqueci de falar para vocês, nós vamos chegar aqui com 48 pontos baixos, tá? Então, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos subir 8 carreiras de repetições, 8 carreiras de ponto sobre ponto. Então, nós vamos seguir fazendo da carreira número 9 até a carreira 16. 48 pontos baixos, tá? Pontinho sobre pontinho. Só repetição. Você vai contando lá as carreiras para você não se perder. Quando for começar a carreira 17, eu volto aqui para terminar com vocês, que daí vai começar a sequência de diminuições, tá ok? Terminei a minha sequência de repetições, subi já as 8 carreiras de repetições. Essa aqui é a carreira de número 17. Será a nossa primeira carreirinha de diminuições, tá? Como nós aumentamos até 6 pontos baixos uma diminuição, então nós vamos começar fazendo 6 pontos baixos, nós subimos até a carreira de 6 pontos baixos e um aumento. Então, nós vamos começar fazendo com 6 pontos baixos e uma diminuição. Sempre lembrando, na carreira par, nós vamos quebrar a sequência. Igual nós fizemos nos aumentos, nós vamos fazer também nas diminuições. 1, 2, 3 pontos baixos. Aqui nós vamos colocar uma diminuição. E vamos dar sequência no trabalho. 6 pontos baixos, uma diminuição, 6 pontos baixos, uma diminuição, por toda a volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E mais uma diminuição. No final dessa carreira, nós teremos 42 pontos baixos. E quando chegar aqui no final, nós vamos terminá-la com 3 pontos baixos, tá? Então, nós vamos fazer essa sequência. Na carreira de número 18, serão 5 pontos baixos, uma diminuição. Na seguinte, 4 pontos baixos, uma diminuição. 3 pontos baixos, uma diminuição. 2 pontos baixos, diminuição. E 1 ponto baixo, uma diminuição. Quando finalizar a carreira de 1 ponto baixo e uma diminuição, nós teremos 12 pontos baixos, tá? Então, aqui eu não vou fazer com vocês, porque como é só carreira repetitiva de diminuições, eu não vou repetir com vocês para não ficar muito extenso o vídeo. Então, eu vou terminar essa minha carreira, 6 pontos baixos, uma diminuição. Daí, sempre quando for carreira par, no caso é de 4 pontos baixos, não esqueça de colocar a diminuição no meio da carreirinha, tá? Quebrar a primeira sequência. Então, eu vou terminar a minha carreirinha aqui e vou fazer a 18, a 19, a 20, a 21 e a 22. Quando chegar no final da carreira 22, com 1 ponto baixo e uma diminuição, eu volto aqui com vocês para nós darmos início na carreira de número 23, tá ok? Só uma coisinha aqui, para quem não sabe como é que é feito as diminuições, nós fazemos assim, ó. A gente pega a alcinha aqui do ponto seguinte, a alcinha de fora, e do próximo ponto, a alcinha de dentro. Deu para entender? Ó, para diminuição, nós vamos trabalhar 2 pontos. Então, na próxima aqui, eu pego a alcinha de fora. E na seguinte, eu pego somente a alcinha de trás.
Ó, fiquei com 2 laçadinhas na agulha. Agora, eu laço o fio, passo dentro daquelas 2 alcinhas e fecho um ponto baixo. Essa é a diminuição que eu gosto de fazer. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, tem o ponto seguinte aqui, nós vamos pegar a alcinha de fora e no próximo ponto a alcinha de dentro. Então, eu pego uma alcinha do ponto de fora e uma alcinha do ponto seguinte de dentro. Ó lá, fiquei com as 2 laçadinhas na agulha, tá vendo? Lacei, passei o meu fio dentro daquelas 2 laçadinhas. Ó, agora fecha um ponto baixo normal. Daí, aqui, para concluir a carreirinha, ó, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Mudo meu marcadorzinho aqui para trás. Gente, não sei se você está ouvindo esse barulho, mas tá passando uma máquina bem agora. Não se assustem, tá? Então, agora nós vamos fazer 5 pontos baixos, uma diminuição, por 6 repetições. Na carreira seguinte, 4 pontos baixos, uma diminuição, por 6 repetições seguintes. No total, né? Até chegar lá na carreirinha de número 22, tá? Eu volto aqui com vocês. Vão fazendo as repetições de vocês aí até ficar com um ponto baixo e uma diminuição. Já terminei as minhas carreirinhas, já tô colocando aqui o enchimento. Daí você vê a quantia de enchimento que você quer, tá? Só cuidado pra não deixar ela muito murcha. Deixar ela bem cheinha, para ela ficar bem redondinha. Aqui eu trabalhei até a carreirinha de número 22. Eu encerrei minha carreira aqui com 12 pontos baixos, né? Eu fiz toda a carreira, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. E a gente dá uma ajeitadinha aqui, ó, para dar uma distribuidinha no enchimento. Vou pôr mais um pouquinho aqui. Daí você vai colocando aos pouquinhos. Ó, daí você vai ajeitando ali com uma... Eu gosto de colocar com a tesoura, mas se você quiser tá colocando com uma pinça, com um lápis, com algum outro objeto, não tem problema não, tá? Então, nós vamos deixar assim. Depois que nós concluímos mais umas 2 carreirinhas, daí a gente coloca mais aqui nessa partezinha que nós vamos começar a trabalhar agora com o fio dourado. Com a mesma agulha, só vamos trocar o fio. O que nós vamos fazer agora? Esse fio dourado é esse aqui, ó. É o Encanto Slim, tá? Ele não é um fio de algodão, ele é um fio bem lisinho. Eu esqueci qual que é o material dele. E já falo pra vocês, é bem chatinho de trabalhar com ele, tá? Mas nada que nós não possamos fazer. Ó, nós vamos desmanchar o último ponto, vamos inserir a nossa agulha e vamos ficar com as 2 alcinhas do último ponto aqui na agulha. Vamos entrar com o nosso fio dourado, esse fio deixa aqui. Aliás, já pode cortar aqui, ó. Deixa um pedaço grandinho, não corta muito curtinho, não. Ó, deixei aqui um tantinho do fio vermelho e vamos entrar com o dourado. Vamos fechar esses pontos aqui, ó. O último ponto da carreirinha aqui, da carreira número 22, nós vamos fechar com fio dourado. E já vamos iniciar aqui a carreira 23, pegando, ó, o fiozinho vermelho lá que nós cortamos e já vamos arrematar também o douradinho. Nós vamos fazer aqui uma carreira de repetição, 12 pontos baixos. Então, essa é a carreira 23, nós vamos fazer 12 pontos baixos. Arrematando o fio dourado e o vermelho. Só que esse fio aqui, o douradinho, pelo fato dele não ser 100% algodão, nós vamos colocar um pinguinho de cola para ele não se desfazer, tá? Então, vamos seguir fazendo, ó, prendendo os dois e vamos arrematando o fiozinho aqui da sobrinha. E vamos descendo, pontinho por pontinho, até chegar lá no comecinho da carreirinha, que nós ficaremos com 12 pontinhos. Aqui você vai dando uma puxadinha, vai ajeitando. Cuidado para não pegar um enchimento
para não ter seu enchimento aí junto com o teu trabalho. Então, aqui eu deixo fio dourado, vou trabalhar só com o vermelho, vou dar um pontinho no vermelho, ó. Epa, vou fazer diferente, puxa o dourado aqui para trás, o dourado nós vamos deixar ali, que nós vamos prender agora. O dourado que eu digo é aquela sobrinha, tá? A sobrinha lá do início do trabalho. Ó, daí fazemos mais um no vermelho. Daí também pode soltar o vermelhinho lá para trás. Que daí nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar uma puxadinha aqui, ó. Tanto no vermelho quanto no douradinho, para ajeitar ali os pontos. E vamos dar um nozinho nesses dois pontinhos, nesses dois fios. Ó, vamos dar um nozinho e vamos colocar um pinguinho de cola bem nesse nó. Para não ter perigo que ele se desfaça. Ó, só um pinguinho. Eu tô usando a cola jeans. Você colocou um pinguinho de cola, dá mais um nozinho. Cadê? O fio vermelho e o douradinho. Daí pode colocar lá pra dentro esse fio, tá? Ele vai servir como enchimento. Ou se você quiser cortar, eu não gosto muito de cortar essas sobrinhas de fio. Eu jogo tudo pra dentro do meu trabalho, que dele serve como enchimento. Aí, ó. Fica bem escondidinho lá atrás. E vamos continuar fechando a nossa bolinha. Esse aqui. São 12 pontos baixos aqui no total. Ó, terminei essa carreirinha com 12 pontos baixos. Dá mais uma ajeitada, joga lá pra dentro esse sobrinho de fio. Ó, tá ficando assim. Nós vamos fazer agora mais uma carreirinha de repetição, 12 pontos baixos. Então, vai ficar a carreira 24 e a carreira 25 com... Aliás, a carreira 23, a 24 e a 25. Nós vamos fazer 3 carreiras de 12 pontos baixos aqui com a cor dourada. Então, nós fizemos essa aqui, que foi a primeira, nós vamos fazer a segunda e mais uma de repetição. São 3 carreiras douradas de 12 pontos baixos, tá? Eu vou terminar essa carreirinha, vou fazer mais uma e já volto com vocês.